Boa noite, Florestan, Jefferson, Sara, prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Reginaldo, bem-vindo. Estávamos com saudade, fazia tempo que você não aparecia aqui no Boa Noite, né, Miola? Estou acabando de escrever um livro aí. Opa! Não estou me concentrando. Na última vez que conversamos, tu estavas exatamente comentando a esse respeito, da conclusão do teu livro. Bom, que seja bem parido e terás aqui um espaço para a gente te ouvir com primazia. Legal. Na comunidade fazer a divulgação do livro. Qual é o tema do livro? Política externa dos Estados Unidos para o Oriente Médio, né? Eu estou com um projeto de uma trilogia, então esse é o primeiro. Então vai pegar pós Segunda Guerra Mundial até início da década de 60. Que interessante. Os outros períodos. Caramba, que trabalho, hein? Tem trabalho de fôlego. Ciclos. É um trabalho. E os outros dois ciclos, quais seriam, Reginaldo? Aí eu vou pegar... tem guerra vou pegar as guerras, né, de 67, 73, Revolução no Irã, até a Guerra do Golfo. A primeira. Aí foi Guerra do Golfo até agora. A Guerra do Golfo que tu falas é de 91 ou de 2003? Sim. 90. Ali faz dá uma quebra, né? Entra num outro ciclo, né? Então são 3 ciclos dos Estados Unidos no Oriente Médio. Boa. Esse primeiro ciclo aí que eu pego vai ter o primeiro desembarque de fuzileiro naval, né? No Líbano, 1958. Eles desembarcam em Beirute. Muito legal. Bom, a gente fica aqui na expectativa, né? Eu aviso. Né? Agora, já que esse é seu tema, vamos para o que está ocorrendo nesse momento, né? Que não sei se acho que vai entrar no seu livro também, né? O Irã e os Estados Unidos suspenderam hoje aí os ataques e estão tentando retomar as negociações no Golfo, né? Tinha o acordo que foi apresentado e aí houve um posicionamento contrário, quer dizer, o Trump assim, parece biruta de aeroporto, né? Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra, e fala, não, está tudo certo, agora chegamos num denominador comum, aí no dia seguinte, não é nada disso. Eu, às vezes, fico com a impressão que ele está brincando com a bolsa de valor, ou as bolsas de valores mundo afora. Né? Dizem que ele está ganhando muito dinheiro com isso. Com certeza. Mas, enfim, essa novela vai se encerrar ou não? Não vai, não. Eu entendo o seguinte, eu não estou falando agora, eu não fui um dos que ficaram comemorando aí o acordo, né? Que como a vitória do Irã. Realmente foi uma vitória do Irã, ninguém tem dúvida sobre isso, mas não dá para acreditar em acordo com os Estados Unidos e menos ainda com Trump. Qualquer acordo de um conflito internacional, mais difícil que o acordo é supervisionar o acordo. Né? Veja o caso da Ucrânia com a Rússia. Quem supervisionava, inclusive, era um órgão da comunidade europeia muito importante, tudo. Mesmo assim, né, ele foi muito permissivo com os ataques que a Ucrânia sempre fazia aos territórios ali ocupados pela Rússia. Então, acordo é isso, não tem, ainda mais com uma grande potência e com um Estado como Israel. Os Estados Unidos foi pego de surpresa pelo Irã e não engoliram isso. Então, ou seja, o Trump vai oscilando, ganhando tempo, e, claro, desde o primeiro momento que o Irã surpreendeu os Estados Unidos, os planejadores lá no Pentágono estão lá de noite para ver o que fazer para reverter isso. Não vão dar isso de barato. Né? Estava falando aí do Irã. O Irã é uma coisa sui generis. Ele entra no radar das grandes potências no final da Primeira Guerra Mundial. Não vai sair. É uma disputa entre a União Soviética e a Inglaterra. Depois da Segunda Guerra, que é o período que eu pego, entre os Estados Unidos. Então, não é
Não é uma questão pontual na política externa americana. Não é. E a Revolução de 79, eles não engolem até hoje, e não engolem essa posição do Irã. Então, esse é um ponto. O outro que eu também discordo é essa historinha de falar que Israel, a contragosto dos Estados Unidos, fica prejudicando o acordo. A minha hipótese é que é bad cop, good cop. Não adianta. O Trump usa Israel. Ele usa, fala que é o Netanyahu, tudo, mas faz uso disso, porque ele não quer acordo nenhum. E está se lixando pelo que acontece no Líbano. Então, a situação ali é instável, bastante instável. Eu não acredito... você pode arrefecer durante um pequeno período, vai vir com carga maior de ação militar. Eu acho que eles vão voltar sempre até tentar derrubar o governo do Irã. E isso não saiu do radar dos Estados Unidos. Agora, o Reginaldo, eu até, assim, outro dia nós conversávamos sobre a situação Irã, Israel e Estados Unidos, quando se foram divulgados então, esse memorando de entendimentos, e com a seguinte caracterização: os Estados Unidos precisam, o Trump precisa urgentemente de um fim dessa insanidade. Sim. E o Netanyahu, ele depende desesperadamente da continuidade dessa. E aqui que existe uma contradição. Bom, o que tu estás trazendo não é exatamente isto. É um jogo em que o próprio Trump ele faz esse jogo dúbio, né, sinaliza com o fim da agressão, da saída dessa enrascada que se meteu, mas no fundo ele quer a continuidade. É isso que tu estás... É isso. Que dedo está em curso. E ele, como uma base de apoio importante dele, do MAGA, da contra-política externa do Trump, ele fez média. E nesses dias que se falou, difundiu, eu ponho o pé atrás. Como é que ele vai deixar divulgar? É um site que chama Axios Político, que fica contando o dia a dia do Trump e tal, e reproduzir uma conversa com ele no telefone com o Netanyahu, que ele xinga o Netanyahu e não sei o quê. Quando ele fez isso, ele voltou a ter boa, vamos dizer, recepção para essa extrema-direita que está criticando Israel. Então, com a questão das eleições, ele está querendo acertar um pouco o campo dele lá, para dizer que o culpado é Israel. Mas não acredito nisso, nunca acreditei. Não. Se você lembrar, se a gente lembrar, um pouco antes da assinatura do acordo, Israel atacou o Líbano de novo, e na sequência ele atacou o Irã, estava para se dar um acordo. Então, assim, não dá para acreditar mesmo. E como eu estou dizendo, eles não engoliram essa derrota para o Irã. Não engoliram. Isso não vai ficar desse jeito. Não adianta. Como que os Estados Unidos vão sair disso? Com esse vexame? Eles não vão aceitar isso. Né? Então, vai ter isso. Toda hora nós vamos estar conversando sobre isso. Mas, assim, mas estrategicamente, diante dos resultados obtidos até agora e dessa capacidade que o Irã está tendo, ele pode ter alguma ilusão de que perseverar nessas hostilidades, ele vai conseguir um resultado diferente desse que ele está tendo hoje? Isso não pode trazer um dano eleitoral à eleição legislativa que eles têm em novembro próximo? Pode. Jeff, veja só, a situação que está o Trump, ele deve estar falando lá para os militares. Não é possível. O orçamento dos Estados Unidos militar é 1,7 trilhões de dólares. 1,7. Como é que um país com 1,7 trilhões de dólares perde para o Irã? A coisa não está. A coisa está feia no Pentágono. Entendeu? Então, vocês vão se virar, vocês vão se debruçar sobre isso, porque eu quero derrotar o Irã. É isso. Até agora ele não conseguiu e não tem saída. Mas eu não acredito. E tem o que o Florestan falou. Ganha com isso, está todo mundo ganhando com isso. As empresas de petróleo... O petróleo subiu de novo hoje. Ganha. Tá todo... Sobe, eu já falei com você, é difícil você ver um economista, e não é um detalhe, fala assim, os Estados Unidos gastou
gastaram média de 2,5, 3 bilhões de dólares por dia na guerra. Não é quem gastou, investiu, porque alguém ganhou dinheiro com esse negócio. Esse negócio de gasto, não é gasto, é ganho. Então tem gente ganhando muito dinheiro com isso e não quer que isso para. É o complexo industrial militar no seu apogeu. E esse complexo industrial militar que o Eisenhower falou na década de 50, hoje ele é articulado com outro complexo, que é o de Israel. Então, mais ainda. E o que você estava falando de Israel, como é que Netanyahu volta para lá com a mão abanando? É o fim dele. É o fim dele. Não vai ter o que está. Então, eles vão fazer tudo para continuar com isso. Aliás, o Hezbollah denunciou a violação do cessar-fogo no Líbano por Israel, né? Israel continua bombardeando ali no Líbano e tem ocupado territórios e parece que é uma política de conquista de territórios naquela região, né? Independente aí do posicionamento do Trump, né? Ele vai até onde com isso? Quer dizer, no redesenho geopolítico, parece que os Estados Unidos trabalham com a América Latina, as Américas, de maneira geral, e ali no Oriente Médio, onde tem os grandes poços petrolíferos, né? Ele vai fincar a bandeira e falar que aquilo é dele, é isso? Não, os Estados Unidos não vai entrar. Tem o seu, como disse um secretário do Ronald Reagan, Israel é o nosso porta-aviões. Se ele afundar, nós não temos nada com isso. Então, porta-aviões. Olha, o Líbano é o seguinte, a coisa é mais complicada. Por quê? Não dá para mensurar, mas boa parte da elite do Líbano apoia Israel. Isso não tem a dúvida. Lá na década de 50, a Israel tinha o plano de ocupar esse território, que é até o rio Litani, e dizer que ia deixar para os cristãos administrarem. Então, agora, o governo do Líbano está assinando acordo com Israel. O acordo é para desarmar, é eterna discussão, não é de agora. Desarmar o Hezbollah, quer dizer, não vai conseguir, mas se desarmar. A ideia é ter um aliado. Então, há uma elite no Líbano que apoia Israel. Que, aliás, eu gosto sempre de cutucar a onça, mas com a vara curta, que reflete aqui no Brasil. A chamada comunidade, eu não vou falar toda, mas boa parte da chamada comunidade libanesa aqui, o que eles estão? Não tem movimentação nenhuma. Porque, no fundo, eles acham que a guerra não é contra o Líbano, é contra o Hezbollah, e eles são contra o Hezbollah. É isso. Eu sei, está matando gente que não é matando quem é do Hezbollah, está matando todo mundo. Mas esse pessoal não adianta. O Líbano é isso. Eu tinha um tio-avô, eu discutia muito com ele, admirava muito ele, discutia muito com ele. Ele dizia assim, nós não somos árabes, nós somos... agora eu esqueci. Do Mediterrâneo. Mas, enfim, que não era árabe. Então, assim, que era uma construção de identidade do Líbano, né, para dizer que não tinha nada a ver com a luta do nacionalismo árabe. Então, assim, tem essa discussão da identidade libanesa e nessa identidade tem essa coisa de se identificar com Israel. Isso não adianta, né? Não adianta. Isso o Líbano sempre teve. Às vezes, essa questão ela retorna, né? Então, lá é mais complicado, né? Não é como o Irã, que tem um sentimento mesmo de identidade nacional, né? É essa a questão. Boa parte das elites nordestinas são de origem libanesa, né? E é um silêncio absoluto, total. Mas acho que em São Paulo, então. Em São Paulo é incrível, mais de 1 milhão. Não, mas eu estou falando do grande empresariado do Nordeste, geralmente é de origem libanesa. Silêncio absoluto, ninguém fala nada, como se não tivesse acontecendo nada. Agora, o que não dá para entender também é até onde o Trump vai com isso. Você acha que ele... não. Eu vou te responder. Não, ele deixa Israel. Se Israel conseguir, aí com o Líbano, etc.,
fazer esse acerto, ocupar a parte lá, ele fecha os olhos e deixa. Ele não vai se meter diretamente no Líbano, isso ele não vai fazer. Né? Agora, tem um outro problema que não está vindo à tona ainda. Eu sempre disse que são, até acho estranho o silêncio, estão muito quietos, que assim, relativamente, que são as monarquias do Golfo, que são os grandes aliados dos Estados Unidos desde a década de 70, né, mais do que aliado, preposto dos Estados Unidos, há uma articulação das elites. E eles foram duramente atingidos pelo Irã. Quer dizer, os Estados Unidos vendeu proteção, mas não os protegeu. Então, não está. O Emirados, ok, já se alinhou, né, com os Estados Unidos e Israel. Mas a Arábia Saudita, Catar, não. Estão meio indefinidas, a gente não sabe para onde eles vão bem nessa. Então, aí é uma decisão importante ainda que não está aparecendo. É um silêncio muito estranho. Muito estranho esse silêncio. Eu me lembrei, só desculpa para não sei o quê. Fenício. Fenícios. Os cristãos maronitas, né? Então, não, mas ele... Veja, o meu tio-avô não era cristão maronita, mas era a ideia de uma construção que todo libanês devia ter na cabeça, que ele é fenício. Que a questão de ser árabe é uma ideologia importada, porque isso veio... Porque isso cresceu no nacionalismo árabe. E o meu tio falava isso. Não se mete nesses assuntos de Palestina, de nacionalismo árabe, não tem nada a ver com isso. Não era que apoiar ou não tem nada a ver com isso. Né? E eu tenho pesquisado aí uns deputados do Líbano. Eu tenho uma aluna de doutorado que até vai agora para a França e depois vai para o Líbano. Ela estuda o Hezbollah. Ela pegou bolsa da FAPESP, fala árabe, descendente libanesa, e ela também está vendo isso. Está ressurgindo esse discurso. Não vamos falar que é fenício, mas não temos nada a ver com essas histórias, o Líbano está em outro lugar. Agora, a grande questão do Líbano também, sabe qual é? O Líbano, guerra civil na década de 80, etc., naquela época o Líbano era um centro ainda financeiro. Hoje o Líbano não é nada. Então também não tem importância. Isso tudo foi para as monarquias do Golfo. Então aquela importância econômica das elites europeias, perdeu. Perdeu também, infelizmente. Então, porque ninguém olha mais. É uma situação muito difícil, desesperadora, o que está acontecendo no Líbano. Bom, Miola, eu queria, se pudesse, trazer um pouco para o Brasil e eleição aqui nas América do Sul. Não, mas eu queria... Vou trazer para a vizinhança brasileira aqui, Venezuela, né? Porque nós temos a situação, a Venezuela, o que está acontecendo é dramático, agora já se contabilizam oficialmente 1.719 mortes, a coisa de uma hora atrás, não é só 1.719, nós estamos falando daquelas pessoas que perderam a vida, já foram identificadas, mas suspeita-se de dezenas de milhares de pessoas mortas, nós estamos falando de uma tragédia. E não é espantoso para ti, Reginaldo, e até me parece um pouco indesculpável essa falta de solidariedade? Era o Brasil, por exemplo, que é vizinho, devia estar ali já com equipes, com equipamentos de resgate na madrugada do dia seguinte. Nossa. O mundo não está de costas para a Venezuela, como também esteve de costas para o povo palestino, para Gaza. Como é que tu vê a situação? Me dá um cômodo isso. Completamente. É um negócio impressionante, inaceitável um negócio desse. Os governos e as nações, quer dizer, você não vê ninguém se mobilizando. Uma tragédia dessa, impressionante, muito ruim o que está acontecendo. Né? Agora, para pegar o embalo, é interessante que dá alguns reflexos. Eu não gosto de fazer essa associação direta, né? Mas é o que a gente tem visto aí na Copa, né? Porque quando a Copa foi lá no Catar, né? Todo mundo ficava criticando a ditadura do Catar, né? Estados Unidos muito pior, perseguindo o jogador, coisa de regime totalitário. Regime totalitário, ninguém fala nada. Ninguém abre a boca. Por exemplo, da Alemanha, que eles punham lá a coisa tampada na boca e tal. Ninguém. FIFA, nada. Um horror, né? Que faz com os povos aí, a África, Oriente Médio, América Latina.
cada vez mais isso está polarizado. Dá para ver claramente. Agora, dá para ver também claramente que os Estados Unidos não estão empenhados em ajudar a Venezuela a sair dessa situação que ela está vivendo. Primeiro, eles faziam aquele bloqueio, né, que prejudicou e muito. Agora a gente vê como a Venezuela foi prejudicada pelo bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos. Agora, eu tenho a impressão de que o Trump e o governo dele torce para que a situação fique muito grave, para eles conseguirem finalmente impor ali algum nome ligado aos interesses dele, né? Ou seja, acho que a Venezuela nunca teve numa situação tão frágil como ela está nesse momento. Aliás, isso aí, Florencio, a Naomi Klein, né, que é uma escritora, pesquisadora, ensaísta canadense, brilhante, ela escreveu lá na época do Bush, quando teve acontecimento na Flórida, aqueles desastres e tudo, que ela chamou capitalismo de desastre. Os Estados Unidos criou um modus operandi do capitalismo de desastre. Eles adoram essas situações, onde tem tsunami. A gente vai falar, puxa, isso é muito paranoico. Não, ela não é paranoica e ela demonstrou já naquele livro como é que o capitalismo cresce com isso. Então, eles estão realmente de olho nisso daí, eles vão entrar com tudo lá, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu ouvi vocês aí no final falando das eleições, né? Na Colômbia e no Peru, né? Eu acho que, além das eleições, eu acho que isso reflete que a velha tática dos Estados Unidos está de volta, né? E o pior é que dá certo, né? Que é o apoio assim, mais vassalo das elites latino-americanas. Quer dizer, eles precisam das elites. Se não tivesse elite, não tem imperialismo. Imperialismo só se realiza por meio das elites locais. E é isso que eles querem. E essas elites locais trazem boa parte da população, controlando mídia, os recursos econômicos, as eleições, entra no aparelho judiciário. É uma fórmula. Não é... O que aconteceu aqui com a Dilma não foi um negócio pontual, como se pensava na época. É algo estrutural da América Latina. A gente está vendo isso em todo lugar. É essa a questão. Então, essa tática de articular com as elites é impressionante. Então, eles se veem como os americanos, né? Você acha que isso vai acontecer no Brasil? Você acha que a eleição no Brasil corre riscos? Como é que você está vendo da intervenção dos Estados Unidos aqui? Você acha que isso realmente vai acontecer ou você desacredita nisso pelo tamanho do país? Não, eu acho o seguinte, a lógica do Trump ele avança. Se não tiver resistência, ele vai em frente. Ele vai em frente. Então, ele vai testar. Isso aí eu não tenho dúvida, já está testando. Esse é o estilo dele, ele testa. E ele vai com tudo. Se der certo, ele vai em frente. Se não der, ele recua e faz negociação. É isso. Então, eu acho que ele vai. Eu acho que vai tentar. É um trunfo. Ele está atrás de trunfos, né? Fez lá o sequestro do Maduro, se deu mal no Irã, então ele vai atrás, vai tentar Cuba, não tem dúvida nenhuma, ele vai pegando esses troféus aí. Então, eu acho que o Brasil vai estar nessa rota aí, né? Ele escreveu outro dia no Twitter aí, que é o desafio dele, né? E acho que ele vai, sim. Eu acho. Agora, tem que ter resistência, né? Aí é que tá. Então, vamos ver até que ponto nós vamos ter essa resistência, né? Miola? Agora, Reginaldo, a semana passada, o presidente Lula, num evento, numa solenidade oficial, ele mencionou a preocupação com a necessidade de atualizar uma estratégia, uma política de defesa do nosso país. Disse, inclusive, que pela primeira vez o tema da defesa nacional será programa de governo a ser apresentado à população brasileira e, portanto, uma necessidade de se pensar essa nova estratégia de defesa nacional. Naturalmente, isso implica também pensar com quais forças armadas e como essas forças armadas funcionarão. Então, assim, isso na realidade é muito reativo ao que
o mundo está assistindo, especialmente o Brasil, que aqui na sua área direta de influência teve o que teve com o Maduro, né, e deixou muito evidenciado a debilidade do nosso. Nós não temos defesa, vamos ser claros, né? Então, eu primeiro te pergunto, assim, é possível se pensar uma estratégia de defesa nos termos contemporâneos sem pensar, conexo a isso, um programa nuclear, a despeito de ter assinado o tratado de não proliferação e tal, né? E segundo, qual a possibilidade de se pensar uma estratégia de defesa a partir destas Forças Armadas, tal como elas são no nosso Brasil, forças vassalas, né, do poder imperial? Então, acho que tem uma coisa que antecede a isso. Acho que não pode pensar defesa, questão militar, sem pensar a questão política. Né? Quer dizer, a forma como o Lula colocou, eu entendo a forma como ele colocou, que ele vai querer colocar isso aí, mas ele sabe que não é isso, porque não é uma questão técnica apenas. Lógico que tem. O Irã venceu isso porque tem material bélico, tem técnica, tem estratégia, mas tem a ideia nacional, tem a ideia de identidade nacional. Quer dizer, a questão política precede a questão militar. Então, nós podemos ter o armamento que quiser, com essas Forças Armadas, eu acho que é melhor não ter. Então, é isso, quer dizer, perdemos o bonde. Perdeu o bonde, não dá para... Veja, a política de defesa ou política nuclear é 30, 40 anos. Né? Então, o Lula vem na sequência do Fernando Henrique, que desmontou completamente isso, e o Lula aceitou. Né? Parecia que havia um pacto implícito, né, com os militares. Tanto é que vários líderes do PT, da esquerda, passou a ter uma convivência com esses militares. Né? E lá no momento ali da Dilma, ali, que a coisa começou a aparecer. Veja só, me permite ter uma pequena experiência nisso. Eu, uma colega, professora argentina, em 2013, antes, no meio das manifestações, assim, mas já tinha um projeto. A gente começou a fazer entrevistas com os militares sobre a questão do Haiti, a presença do Brasil no Haiti. Entrevistamos vários deles, né? E quando nós entrevistamos, era abril, mais ou menos, 2013, é muito interessante, você sentia... Era um teatro, mas, enfim, você sentia uma valorização da política externa brasileira, porque, afinal de contas, eles foram projetados. 2, 3 meses depois, 4 meses, esses militares assumiram uma outra feição, né, que vieram engrossar as fileiras do bolsonarismo. Veja, associação, vou falar aqui, muito colega meu não vai gostar. Associação Brasileira de Ciência Política chamou o Heleno para dar palestra de abertura 2 vezes. Entendeu? Então, assim, a gente não pode também achar que veio um negócio de outro lugar, estava no meio. A gente pode ter equivocado, não tem problema nenhum, mas foi isso. Então, isso já estava em gestação, né? E não se percebeu. Então, agora, como é que vai corrigir isso de uma hora para outra? Né? Então, você pode fazer política de defesa o que quiser. Os militares não têm a mínima ideia, nem quer ter, não é ideia, eles não têm sentimento nacional. É um sentimento, é um posicionamento. O professor Oliveiros Ferreira, que o Florestan conheceu bem também, frequentava a casa do meu pai até. Ele fazia uma pergunta assim em sala de aula, né? Se algum dia, todo mundo falando em identidade nacional, um país invadiu o Brasil, quem que se voluntaria? Ninguém levantava a mão. Então, assim, na prática é isso, quer dizer, não há essa identidade. Então, é isso, quer dizer, esse é um reflexo, né, do que aconteceu, porque minimamente, não estou aqui romantizando, lá a época de 64 e tudo, claro que tinha os militares entreguistas, como sempre tiveram, mas tinha uma outra ala, tinha um outro setor. Hoje esse setor não existe, né? Acabou. Então...
Difícil, eu acho que tem que ir por outro caminho. Mas claro que você falou, o Brasil é outra situação, mas eu não duvido, não. Eu não duvido que o Trump entraria com tudo para se meter nas eleições. Agora, o fator melhor é que, assim, no cenário do Trump, é que ele está realmente correndo grande risco nas eleições, né? De perder as duas casas. O risco é grande ele perder as duas casas. Então, esse é o ponto para nós, né? A inflação aumentando, custo de vida caro. Isso. E principalmente um posicionamento da população contra as ações da polícia, né? Das guerras, enfim, eu acho que ele está numa situação. A avaliação dele lá nas pesquisas, segundo o nosso correspondente, estão em queda total. Queda total. O Trump, ele é um cara que ele não tem estratégia, né? Ele age por a palpadela, tática. Ele não está pensando em 3, 4 anos, ele vai pensando aqui agora. Ele vai agindo, vai fazendo. Aí ele diz, deu química aqui, não deu química ali. É uma conversa de doido, né? Uma coisa... Agora, ao mesmo tempo, quer dizer, não é ele, né? Porque o presidente dos Estados Unidos não age sozinho. Aí é que está. Então, ele tem uma elite atrás dele. Uma elite que sustenta, uma elite econômica. Uma nova elite econômica. Né? Segundo o professor Leonardo Trevisan, ele aumentou muito a fortuna dele já nesse segundo mandato. Sim. Né? Ou seja, os Estados Unidos pode estar pagando um preço alto, mas as empresas dele estão crescendo. Mas o que eu estou dizendo, sim, mas tem uma grande elite atrás dele. Não dá para acreditar que a política é ele. Se a elite não quiser, o presidente cai. Não adianta. Então tem elite militar. As elites, boa parte delas estão com ele. Porque também os democratas não têm projeto. Essa que é a questão também. Porque uma dessas pesquisas que o Trump está mal, e algumas outras perguntas tentando ver se as pessoas canalizavam para os democratas. Também não. Aí que é o problema. Porque tem ninguém no campo, com exceção do Madame, mas é um fenômeno nova-iorquino, não é norte-americano. Mas ninguém tem projeto nos Estados Unidos. Acabou também. Isso aí. Muito bom, Reginaldo. A gente ficou feliz de ter você aqui de novo. Né? Não suma, eu sei que o livro toma muito tempo. Aliás, tem um estudo do meu pai, depois, se você quiser pesquisar lá na biblioteca, lá onde está o acervo dele, em São Carlos, sobre o Egito. Sim, o nacionalismo egípcio, Nasser. Do Nasser. Você chegou a ler? Sim, eu conheço. Então tá bom. O nacionalismo, uma parte do livro é sobre nacionalismo árabe, do meu livro. Legal. Grande abraço para você. Até mais. Obrigada, professor. Um abraço, obrigado. Boa noite. Olha só, gente.